Marinho apresenta Globo Ciência. Bem-vindo a Paris. Bienvenue a Paris. França! Vem com a gente, esse programa hoje está super especial. O Globo Ciência está chegando a Paris. Vamos fazer uma série de programas sobre ciência, é claro. Sobre o conhecimento, o saber. O Globo Ciência França 96 está no ar! Nesta série, nós vamos ver um projeto de divulgação científica pioneiro e arrojado. A Fundação 93, que faz loucuras para atrair a nossa atenção para a ciência que nos cerca. Isso é um livrinho sobre AIDS e é um ótimo exemplo do trabalho da Fundação 93. Ele foi idealizado por uma equipe de artistas gráficos, educadores e cientistas. Ele cabe em qualquer bolsa ou mochila. E a ideia é que o jovem ande sempre com ele, para todos os lugares. De um lado, as informações que interessam as moças. Do outro, as informações para os rapazes. E no meio, as páginas amarelas, as respostas urgentes para todas as dúvidas. Este livrinho foi distribuído para todas as escolas secundárias da França e causou polêmica. Muitos educadores não gostam do projeto, mas a juventude gosta e usa. E é isso que a Fundação quer. Afinal, a Fundação 93 é um órgão de divulgação científica que vai até as pessoas, nas ruas, nas escolas, e quer que todo mundo se divirta aprendendo ciência. Em outro programa, vamos visitar o Museu de História Natural, com uma coleção gigantesca de peças que registram a nossa passagem pelo planeta. Nós vamos passear pela nova atração do museu, a Grande Galeria da Evolução. Aqui, ciência e arte se misturam. Neste imenso espaço, nada é por acaso. Os animais ficam no mesmo nível das pessoas. Assim, quando você passeia por aqui, você pode estabelecer uma comparação de altura e volume. As posições em que eles estão parados também foram estudadas cuidadosamente. Tudo foi estudado por uma equipe de arquitetos e museólogos que tiveram a colaboração de um conhecido cenógrafo e cineasta francês, René Alliot. Além de passear pelo museu, nós vamos também passear no tempo. Mas que confusão é esta? O que está acontecendo lá fora? Os revoltosos chegaram de Paris e estão enfurecidos. Mas até agora eu não entendi por que estão tão enfurecidos. Porque eles sentem fome, majestade, e não tem nenhum pão. Senhora, se não tem pão, que comam brioche. Vamos voltar aos tempos de Maria Antonieta, do rei Luís XVI e do povo da corte, para contar como este museu foi criado. Ele é o primeiro museu de história natural do mundo e foi uma das consequências da democratização do conhecimento que veio depois da Revolução Francesa. O historiador inglês Eric Hobsbawm acaba de lançar um livro chamado Ecos da Marselhesa, onde diz que ainda temos muito que aprender politicamente com a Revolução Francesa. Palácio da
descoberta, inaugurado para a Feira Mundial de 1937. Este lindo palácio é um dos mais importantes museus de ciência da França. Vamos passear pelo museu com o casal de malabaristas Sylvia e Clark. Vamos ver que nada é mágica. Existe equilíbrio, movimento, ciência atrás de cada truque. Vamos aprender sobre eletricidade. E vamos aprender conceitos básicos da matemática, da física e da biologia. Passeando por estas salas, muitas crianças ficam fascinadas a ponto de resolver virar cientistas. Alguns viraram grandes cientistas, como o Prêmio Nobel de Física Pierre Gilles de Gennes, que vai ser o personagem principal de um outro programa. O que o estudo da ciência representa no mundo de hoje? Je crois qu'il faut absolument que nos enfants comprennent le monde qui les entoure aussi bien que possible, y compris les objets scientifiques. Aussi, quand ils auront des décisions politiques à prendre comme citoyens d'un pays démocratique, ils auront des décisions très difficiles sur l'environnement, sur le choix des énergies du futur. Et ces décisions, elles ne se prennent pas bien si elles sont prises de façon purement sentimentale, parce qu'un jour on a vu une marée noire sur l'Alaska, ou parce qu'un jour on a vu un réacteur qui brûle à Tchernobyl. Il faut les prendre de façon plus stricte. Celebrado como um dos maiores físicos do século, Gilles de Gennes trabalha também no Collège de France, uma das mais prestigiadas instituições da França. O lema do Collège de France é: aqui se ensina de tudo. Nós vamos aprender um pouco do que se ensina lá. E vamos conhecer alguns jovens estudantes e pesquisadores que certamente farão descobertas importantes no século XXI. J'ai toujours été intéressée par par comprendre les phénomènes, et que ce soit d'ailleurs en sciences ou en biologie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt Bon, il y a d'abord le phénomène de curiosité qui est très qu'on a en nous depuis qu'on est très très jeune, depuis l'enfance. Viagem pelo tempo. Vamos voltar a 1600 anos atrás e conhecer um batistério que serviu aos primeiros cristãos. Este prédio é uma das preciosidades da cidade de Poitiers, onde hoje os estudantes convivem com o antigo e o ultramoderno. É aqui que fica o Parque Futuroscope, com as grandes novidades sobre a tecnologia mais avançada na área das imagens. Você vai entender como o nosso olho funciona para que possa ver uma imagem projetada numa tela em terceira dimensão. Et à l'œil gauche, de ne voir que l'image de gauche. Cinerama de 360 graus. Você vai viajar de catamarã de Veneza a Marsella. A viagem por dentro de um computador. E o passeio por um tapete mágico, acompanhando as borboletas que emigram do Canadá para o México. Todas as projeções são feitas através de sofisticadas máquinas com o que há de mais moderno em tecnologia de imagem. Uma visita ao Museu de Ciência mais moderno da França, o La Villette, construído onde antes era o Matadouro de Paris.
Aqui você vai descobrir algumas leis da física e vai entender qual a força que faz um foguete subir. Na Cidade das Crianças, você pode aprender ciência brincando de construir uma casa ou fazendo um telejornal. E lá fora, você pode subir por uma escada que leva ao nada. São as loucuras vermelhas do Parque do La Villette. Isto é só uma amostrinha para deixar você doido de vontade de vir conosco nesta viagem de conhecimento. Aprender ciência é muito divertido. O mundo fica mais interessante quando você olha em volta e descobre como a vida funciona. Brasil. França. As relações entre nosso país e a França foram sempre de mão dupla, desde quando os franceses atracaram em nossas praias e se encantaram com nossos índios e índias. E nós nos encantamos com a magia dos espelhos, com os olhos azuis e a pele clara. Há 500 anos os franceses nos olham. É o olho francês olhando o Brasil nascer e crescer. Primeiro, o que os franceses queriam é ser brasileiros. Nós corremos o risco enorme de ser franceses. Pelos primeiros 50 anos, havia mais franceses aqui que portugueses. Transando com as índias, vivendo aí, eles adoravam. E o nome deles era Maís, quer dizer, filhos de Deus. Enquanto que o português tinha até um nome pejorativo, Peró. A troca foi sempre boa, para os dois lados. Os nossos índios influenciaram o pensamento do filósofo e escritor Rousseau. Ele achava que todos os homens eram basicamente bons e a sociedade os corrompia. O pensamento de Rousseau influenciou a Inconfidência Mineira. Quando a missão francesa chegou ao Brasil, trazida por Dom João VI, o arquiteto Grandjean de Montigny modernizou as ruas do Rio. No princípio deste século, Santos Dumont modernizou os ares de Paris. Marcel Camus filmou no Brasil Orfeu Negro, com o roteiro de Vinícius de Moraes. Glauber Rocha foi muito premiado na França e era adorado pela geração do Cahiers du Cinéma, que influenciou profundamente o cinema novo brasileiro. Jacques Cousteau ajudou a revelar os mistérios da Amazônia. O olhar francês está sempre presente, como no famoso estudo do antropólogo Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Lévi-Strauss veio ao Brasil fundar a Universidade de São Paulo, em 1935, e estudou a nossa sociedade. Olha só o que ele diz nesse trecho dos Tristes Trópicos. Parece-me que a paisagem do Rio não está à altura de suas próprias dimensões. O Pão de Açúcar, o Corcovado, todos esses pontos tão enaltecidos lembram ao viajante que penetra na Bahia cacos perdidos nos 4 cantos de uma boca desdentada. Ao que anos depois, Caetano Veloso respondeu: Baía de Guanabara. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. Pareceu-lhe uma boca banguela. E eu menos a conhecera, mais a amara. Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la, estrela. O que é uma coisa bela? O amor é cego. Na Baía de Guanabara, o Cristo Redentor é um presente dado pelos franceses. O pensamento francês marca a vida brasileira. Na área da saúde pública, o sanitarista Sérgio Arouca mostra as influências que temos recebido. Eu acho que esse intercâmbio Brasil-França na área da saúde pública, eu acho que ele vem acontecendo desde a pesquisa básica, da biotecnologia, de experiências no campo da saúde pública, na história da saúde pública e eu diria que agora recentemente foi aberto um novo espaço que é na administração do serviço de saúde. Esse é um convênio muito recente da Fundação Oswaldo Cruz com o Ministério da Saúde da França, onde administradores e professores da Fundação Oswaldo Cruz vão para a França e vêm professores da França para cá, e onde está se trabalhando nessa cooperação de conseguir modelos alternativos sobre a administração do serviço de saúde nessa crise que todos os sistemas de saúde estão passando hoje no mundo. Aqui, abaixo da linha do Equador, muitos intelectuais franceses estão sempre chegando, visitando e fazendo conferências. Et en fait, nul ne survit justement à ce processus
Edgar Morin esteve no Rio participando da Semana do Pensamento Francês de 96. Sempre encantado com o sol tropical, Edgar Morin recebeu o Globo Ciência saindo da piscina do hotel onde estava hospedado. Ele fala para nós como é a Paris do final do milênio. Paris, aujourd'hui, est devenue une ville plus cosmopolite qu'avant. Ça a toujours été une ville cosmopolite, il y a toujours eu des artistes, des peintres, des écrivains. Mais là, ce ne sont pas seulement des artistes, des peintres, des écrivains. Vous avez eu beaucoup d'immigrants. Vous avez, par exemple, un grand quartier chinois. Vous avez des quartiers nord-africains. Vous avez des Noirs qui viennent de l'Afrique. Vous avez donc un caractère qui n'était pas dans l'ancien Paris, qui fait passer parfois à certaines villes de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique latine, tout en gardant son caractère historique. E daqui a pouco nós vamos ver Paris. Para começar a série Globo Ciência na França, sabendo direitinho onde nós estamos pisando. E qual é a tradição das ciências na história francesa? Prepare-se, daqui a pouquinho, Paris! Lá, lá! Campeonato Brasileiro, mais um desafio ao vivo, Criciúma e Palmeiras, neste sábado, 4h30 da tarde, Futebol 96. Zero! Chamou o Sargento Tainha. Não, é que eu acabei de ver na TV que a Rede Ford lançou o plano zero de entrada. Tem Fiesta com 0 de entrada, 36 de 472. Não é uma maravilha, Zero? O 0 de entrada, Sargento. Plano 0 de entrada. Reúna a tropa e venha correndo aproveitar. A feira de imóveis mais esperada de São Paulo está aqui, no Casa Imóvel. São 40 dos melhores fabricantes, gente que garante preço e entrega. Feira de imóveis do Casa Imóvel, Rua Teodoro Sampaio, 1400, com estacionamento, hein? A sua universidade. Zero! Chamou o Sargento Tainha. Não, é que eu acabei de ver na TV que a Rede Ford lançou o plano 0 de entrada. Tem Fiesta com 0 de entrada, 36 de 472. Não é uma maravilha, Zero? O 0 de entrada, Sargento. Plano 0 de entrada. Reúna a tropa e venha correndo aproveitar. Neste sábado, o Globo Ecologia comemora o Dia Mundial do Urbanismo. Vamos mostrar como moradores de algumas cidades brasileiras estão se mobilizando para humanizar o seu espaço. Você vai conhecer os projetos Fruta no Quintal e Respira São Paulo, que lutam pela melhoria do ar que respiramos. Assista neste sábado, 8h10 da manhã, Globo Ecologia, um programa da Fundação Roberto Marinho. A ciência, o conhecimento, a busca do saber tem uma forte tradição na sociedade francesa. Edgar Morin nos falou o que ele procuraria ver se fosse um jovem brasileiro e chegasse a Paris. Je lui dirais, bien entendu, d'aller au musée du Louvre. Mais vous savez, je lui dirais de faire attention parce que il y a tellement de choses dans un musée, si on va trop vite, finalement, ce n'est pas agréable. Il faut qu'il choisisse, qu'il sache, qu'il devine les choses qui parlent à son âme, à sa personne. Et puis, je lui dirais évidemment qu'il voit l'originalité historique de Paris, qui est une ville
concentrique. Mais il y en a pour qui Paris, c'est quelque chose qu'on aime, c'est un phénomène difficile à dire, vous savez. Vous savez qu'il y a un philosophe qui parlait du je ne sais quoi. Il dit l'important c'est je ne sais quoi, c'est ce qu'on ne peut pas dire avec des mots. Il y a un charme qui vient. Alors voilà, j'espère qu'ils subiront ce charme. Nós do Globo Ciência convidamos você para passear por Paris, por várias épocas. A ciência sempre esteve presente na vida desta cidade. Todas as áreas da ciência. Por trás dessas paredes muito antigas estão importantes centros de pesquisa e saber. Grandes universidades e laboratórios que trabalham com tecnologia de ponta em todas as áreas do viver. Da ciência, filosofia, a arte, a moda. Esta cidade tem 150 museus e monumentos. Tem personagens e fatos inesquecíveis. Há museus de todos os tipos, onde estão expostos quase todos os passos do homem sobre o planeta. Ciência, saber, conhecimento. Moraram nessas casas muitos dos mais importantes pensadores da história da humanidade. Alguns mudaram nossos destinos, como Louis Pasteur. Muita arte foi feita aqui, nessas ruas, nos bares, cabarés, nos cafés, nos arredores. Escritores, pensadores, filósofos. Grandes ideias e ideais circulam por aqui há muito tempo. Paris, como toda cidade do Velho Mundo, está acostumada a ver o tempo passar. No século III a.C., havia uma pequena aldeia de pescadores na ilha de La Cité, chamada Lutécia, e habitada pela tribo celta dos Parisi. No ano 59 a.C., os romanos conquistaram a Gália, como era chamada a região onde hoje é a França. Nesta época viviam aqui personagens que hoje são famosos. Astérix, o gaulês, o amigo Obélix e sua tribo, criado pela dupla Goscinny e Uderzo. O desenho brinca com alguns costumes da época. Quando eles não estavam lutando contra os romanos, brigavam entre si, comiam javalis e tomavam poções mágicas. Na Idade Média, Paris se tornou um importante centro de poder político e de conhecimento. Grandes obras de arquitetura foram construídas, como a bela igreja de Notre-Dame. Uma construção tão monumental e cheia de desafios para a tecnologia da época, que demorou 200 anos para ser concluída, de 1163 a 1334. É fundada a Universidade de Paris, por volta de 1170. Nesta época, a cidade é tão importante como centro de conhecimento e pesquisa que atrai grandes pensadores europeus, como o inglês Roger Bacon, que em 1241 dava aulas de ótica, matemática e línguas, e São Tomás de Aquino, que ensinou teologia. No século XVI, Paris era um polo irradiador de cultura, ideias e costumes. Place de Vosges. Esta praça foi palco de muitos fatos históricos da cidade. Aqui, um torneio real de 3 dias comemorou o casamento de Luís XIII com Ana da Áustria. É uma das mais belas praças do mundo, com suas casas de parede de tijolo e de pedra. As janelas são estreitas e altas sobre os arcos que formam as galerias, onde hoje é um dos lugares favoritos dos músicos de rua. Nas escolas, a busca do conhecimento era uma constante. O filósofo e matemático René Descartes descobre: penso, logo existo. E desenvolve o sistema de coordenadas aplicando a álgebra à geometria. No século XVII, o jovem Blaise Pascal desenha a primeira máquina de calcular mecânica,
precursora do computador. Depois, Pascal demonstra que a pressão do ar diminui com a altitude. Esta é uma gravura da visita do rei Luís XIV à Academia de Ciências, que foi fundada em 1666. Os acadêmicos recebiam pensão real e ajuda para as pesquisas. Se reuniam ali 2 vezes por semana. O rei Luís XIV morava em Versalhes, onde o luxo da corte chegou a atrair o povo que, encantado, ia até lá para ver o rei tomar o café da manhã de domingo. Nesta época, em 1686, surgiu o primeiro best-seller de ciências, o escrito de Fontenelle chamado Conversa sobre a Pluralidade dos Mundos. A riqueza e o esplendor da corte de Luís XV. O rei dava especial atenção aos jardins do palácio e fazia grandes festas para a corte. Em Paris, florescia a razão científica. Surgia a visão crítica da sociedade. O químico Antoine Lavoisier demonstra que o ar não é um elemento, mas sim uma mistura de gases, e chega à célebre conclusão: nada se cria, tudo se transforma. Esta é a reunião dos intelectuais que colaboraram com a enciclopédia, que são 21 volumes com todas as ideias e modos de pensar do século XVIII. Diderot foi quem dirigiu essa pesquisa, considerada a principal obra do século. Nesta época, foi feito o primeiro mapa preciso da cidade, em 1782. 7 anos depois, a sangrenta revolução derruba a monarquia. É escrita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Maio, 1804. O jovem Napoleão é coroado imperador e decide fazer de Paris a cidade mais linda do mundo. Napoleão lutou muitas guerras e construiu monumentos célebres, como o Arco do Triunfo, para comemorar a vitória na Batalha de Austerlitz. Napoleão morreu exilado em 1821. No meado do século, o sobrinho de Napoleão se proclama Napoleão III e torna Paris a cidade mais importante da Europa. Grandes reformas são feitas. Os primeiros esgotos são instalados. Surgem os boulevares, tomando lugar das antigas ruelas medievais. O físico e matemático André-Marie Ampère estuda o magnetismo e faz a distinção entre corrente elétrica e voltagem. E Louis Pasteur descobre a vacina antirrábica. Paris é conhecida como a capital do século XIX. Nas artes, os pintores começam a ver as luzes e cores de uma nova forma. Nasce o impressionismo. Na virada para o nosso século, muitas novidades. O automóvel, o avião, o cinema, o telefone. Paris começa o nosso século recebendo um prêmio Nobel. Esta foto é de Pierre e Marie Curie, no laboratório, em 1903, ano em que ganharam um prêmio de física por descobrir 2 elementos químicos, o polônio e o rádio. A cidade atravessa o século com muitos movimentos artísticos, filosóficos, científicos, políticos, como o movimento dos estudantes em maio de 68. E assim, a modernidade deixa suas marcas na cidade, como tantas outras épocas deixaram. Século XX, às portas do 3º milênio, Paris é um dos lugares mais visitados do mundo.
acolhendo pessoas de todos os países, de todos os credos, de todas as raças. O dia a dia em Paris. O trânsito é calmo. A cidade é silenciosa e tem as dimensões do humano. Os prédios do centro têm no máximo 6 andares, todos variando nos tons de cinza, com os telhados de ardósia preta e muitas chaminés. As pesquisas, a busca do conhecimento e as descobertas vão marcando esta época. Em 1983, a equipe do Instituto Pasteur, chefiada por Luc Montagnier, consegue identificar o vírus da AIDS. E na primeira metade dos anos 90, só na área da física, 2 professores da Escola Superior de Física e Química recebem o Prêmio Nobel. Em 1991, Pierre Gilles de Gennes, nosso entrevistado nesta série. E em 1992, Georges Charpak. Nesta série, queremos mostrar quanto recurso, verba, esforço, imaginação, pesquisa e, principalmente, quanta vontade política está sendo colocada para atrair a atenção de todos nós para a ciência. E é isso que essa série do Globo Ciência na França vai mostrar. É impossível perder o próximo Globo Ciência. Vamos fazer um belo passeio pelo Museu de História Natural de Paris. Até lá, tchau, hein? Tchau. Rede Globo São Paulo. Assista agora Globo Ecologia. Classificação livre. Na hora que o menino está passivo, eu sei que ele não está entendendo nada, o que eu estou falando é grego. Quando ele está, ô tia, eu quero saber isso, eu quero aquilo, ô tia, eu já sei isso, ou senão ele questiona, tia, vem cá, olha se está certo. Então, assim, cada dia a gente vê mais que a gente está precisando de estudar. No TV Escola que eu vejo, numa sala, se eu tiver que copiar de alguém, eu dou uma copiada, eu saio perguntando, procurando. Eu uso técnicas também que eu sei que outras crianças conseguem aprender, eu utilizo na minha sala também. Tem que gostar muito da profissão, tem que ser, não professor, tem que ser educador. A teoria embasa, modifica e enriquece a prática pedagógica. E ela não pode estar nunca afastada. O professor não pode achar que apenas a sua prática é válida. Ela é muito válida. Mas a teoria respalda a ação pedagógica. Ela norteia um caminho mais rico, mais dinâmico. Diz que escola legal, pode falar? Diz que escola é legal, bom dia. Diz que
escola legal? Então tá, um beijo. Tchau. Marquinho, eu conheço um cara que é especialista em sala de